Eu me chamo Paula, sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. A quem hoje nos assiste pela primeira vez e a quem já nos acompanha, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse mês, o tema central dos nossos encontros de segunda-feira é a Revista Espírita de 1858, um tesouro incalculável. A palestra de hoje é da nossa querida companheira Maria do Carmo, também colaboradora do Irmã Rosa, que vai nos falar sobre a caridade. Mas antes de chamarmos a Maria do Carmo, vamos fazer a nossa leitura de página e a nossa prece inicial. A página de hoje é o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na tradução da Bíblia de Jerusalém. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos. Se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, como estamos agradecidos por esta abençoada oportunidade de podermos aqui nos reunir para continuar estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. Que cada um de nós possa nesse instante elevar os pensamentos, emanar os melhores sentimentos, abrindo mentes e corações aos ensinamentos do dia de hoje. Que possamos nos munir de bom ânimo, de esperança e de coragem, para colocarmos em prática tudo o que aqui aprendemos. Senhor Jesus, que o teu olhar amoroso se faça sobre nós, que o amparo dos bons espíritos da casa da Irmã Rosa possa chegar a todos os lares e tocar todos os corações que agora nos assistem. Que a nossa querida irmã Maria do Carmo também possa receber as bênçãos do alto. Senhor, que o teu amor, que a tua paz e que a tua luz
estejam conosco no dia de hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Agora nós passamos a palavra a Maria do Carmo. Olá, amigos. Eu sou Maria do Carmo Sepúlveda, da Casa Espírita Irmã Rosa, e sentimos hoje uma alegria enorme por esse encontro, cujo assunto é uma mensagem de São Vicente de Paulo, que se encontra na Revista Espírita de 1858 e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 12. Ela está incluída no Evangelho no subtítulo A Beneficência e trata da caridade. Nesta mensagem, São Vicente de Paulo, com uma linguagem muito amorosa, muito clara, vem nos falar da necessidade da prática dessa virtude, que afinal é considerada por ele, assim também como pelo apóstolo Paulo, a âncora da salvação. São Vicente de Paulo começa assim a sua mensagem: sede bons e caridosos, eis a chave do céu que está em vossas mãos. São Vicente de Paulo, ele pôde falar isso e traçar tão bem, de uma forma tão convincente, esta mensagem maravilhosa, porque realmente a vida dele foi toda, da infância até a partida para o mundo espiritual, a prática dessa virtude. São Vicente de Paulo nasceu na França, numa cidadezinha chamada Puy, perto de Toulouse. Era de uma família pobre, era o terceiro irmão de 6 e viviam na zona rural com certa dificuldade, apesar de possuírem algumas terras e um pequeno rebanho. São Vicente de Paulo, desde pequeno, saía para pastorear aquele rebanho e, de forma muito amorosa, se conduzia com todos que ele encontrava, com os membros da sua família, com os vizinhos, e demonstrou muito cedo uma inteligência fora do comum, um olhar muito atencioso para a vida, muito observador e, sobretudo, o que mais chamou a atenção era a sua grande devoção por Maria Santíssima. Quando ele diz sede bons e caridosos, ele começa com essa mensagem a contar a sua prática. Como a sua família era muito pobre, ele desde cedo começou a trabalhar para arcar com as despesas do seu estudo, que os pais resolveram, em função de seu grande apego a Maria, encaminhá-lo para os estudos eclesiásticos. E ele, para frequentar essa escola, começou a dar aulas para filhos das famílias abastadas daquela região. Pois bem, aos 19 anos, Vicente de Paulo já era um sacerdote. E como sacerdote de uma paróquia muito humilde, muito simples, no interior da França, ele se preocupava muito com seus sermões. Ele queria sempre falar do amor, da bondade, da necessidade de seguir os ensinamentos de Jesus. E assim, um dia, quando ele estava se preparando para começar o seu sermão, ele recebeu uma notícia de que uma família daquela região estava toda muito doente. Todos os membros da família estavam muito doentes. Então, ele muda o seu sermão, deixa de falar sobre o que ele falaria para falar da necessidade que Jesus tanto falou com os discípulos de nós amarmos os nossos semelhantes.
E naquele dia, Vicente de Paulo falou sobre o amai-vos uns aos outros e pediu aos seus paroquianos que fossem socorrer aquela família que estava passando por tanta dificuldade. Quando ele terminou o seu sermão, ele foi mudar a sua roupa, tirar os seus paramentos para imediatamente visitar aquela família. Mas qual não foi sua surpresa quando ele chegou lá e viu que já estavam lá muitos dos seus paroquianos. Realmente, Vicente de Paulo, com seu jeito amoroso, ele cativava todos e puderam ajudar aquela família. Só que aconteceu um fato muito importante naquele momento. Ao se dirigir para lá, Vicente de Paulo pensou o seguinte: isso é caridade, nós estamos praticando a caridade, mas estamos praticando a caridade de forma ainda muito desorganizada. Não conhecíamos essa família, não sabíamos que eles estavam doentes, então nós temos que ter um controle de quantas pessoas necessitadas existem na região, o que cada família precisa, porque de forma organizada poderemos atender muito melhor as pessoas. E naquele momento, Vicente de Paulo resolveu fundar a Confraria da Caridade. A Confraria da Caridade era composta por senhoras que se dedicavam a fazer visitas a todas as famílias da região para fazer um levantamento das reais necessidades e acompanhá-las, suprindo assim as necessidades básicas de cada família. Esse trabalho foi tão bom, cresceu tanto, deu tanto resultado, que daí a 3 anos, Vicente de Paulo resolveu fundar outra confraria, a Caridade dos Homens. Enquanto a Confraria da Caridade atendia aos doentes, a Caridade dos Homens atendia órfãos, viúvas, prisioneiros e idosos. E assim começou o grande trabalho desse espírito de altíssima envergadura, que foi um verdadeiro missionário aqui na Terra. Não podemos esquecer que sempre nessa mensagem vão aparecer os apelos de Vicente de Paulo que ficariam para nós, para toda a humanidade. Primeiro, como eu já disse, ele pede para sermos bons e caridosos, ajudando todos que conhecemos que estão necessitando do que quer que seja, não só a caridade material, mas a caridade também de levar um carinho, um conselho, de olhar com simpatia as pessoas que estão em dificuldades. Essa é a verdadeira caridade da qual ele fala. E ele faz um apelo: põe de lado a chaga do orgulho e do egoísmo. Esses são os piores inimigos do amor. Para que a caridade domine na terra, nós temos que combater ainda o nosso egoísmo. E ele acrescenta: vede a multidão de homens de bem que vem ao planeta para se dedicar à melhoria de cada um e assim promover a evolução de todos os seus habitantes. E ele pede que nós nos lembremos desses homens caridosos, que ele diz que poderia citar milhares. Nós também poderíamos citar muitos, né? Nós temos aqui mesmo no Brasil, por exemplo, o Chico Xavier, que foi um verdadeiro modelo de caridade. A gente
acompanha a história desse homem que sempre se dedicou a atender os desvalidos, nunca aceitou nenhum auxílio material, entregou a vida toda para a escrita dos livros, que para nós constituem um verdadeiro tesouro, né? Temos também Eurípides Barçanufo, que foi o apóstolo da caridade, a Benedita Fernandes e tantos outros, Bezerra de Menezes, tantos outros. E ele diz, Vicente de Paulo, para nos lembrarmos dessas vidas, para nos inspirar a também imitá-los, fazendo a caridade no que nos for possível, da maneira melhor que conseguirmos. E quando ele fala disso, ele chama atenção para o que temos à nossa disposição para colocarmos em prática essa virtude que para ele é a âncora da salvação. Ele diz o seguinte: eu gostaria que a leitura do Evangelho fosse feita com mais interesse pessoal. O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos ler o Evangelho buscando lições que possamos praticar no nosso dia a dia, onde estivermos. Essas lições é que vão fazer a diferença por onde passarmos. Essas lições que caracterizaram esses missionários que acabamos de citar. E ele faz uma advertência seríssima. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixais esse resumo das leis divinas. Então, o Evangelho, tratado como resumo das leis divinas, deve merecer todo o nosso cuidado, a nossa atenção, não só para lermos e aprendermos de cor suas lições, mas para buscarmos praticá-las na nossa vida. E realmente ele acrescenta que, e isso me chamou muito a atenção, achei muito interessante, que ele se sente até envergonhado de trazer para nós esse trabalho sobre a caridade, porque na verdade já está tudo no Evangelho, está apenas repetindo o que Jesus já disse, já dissera sempre. Então, segundo ele, está tudo a nosso alcance, a maneira de evoluir. Outra advertência que ele faz é em relação, e aí ele faz um jogo de palavras muito interessante, ele diz: homens fortes, armai-vos, homens fracos, forjai vossas armas com vossa doçura e vossa fé. Na verdade, quando ele fala homens fortes, é pela visão aqui do mundo. Esses têm que se armar para se defender. Mas os homens que aqui no mundo são considerados fracos, mas na verdade para Deus são os verdadeiros baluartes, esse forja sua arma ou forja suas armas com a doçura e com a fé. E aí, nesse ponto, nós devemos lembrar uma passagem na vida desse santo que foi uma verdadeira provação. São Vicente de Paulo tinha muitos amigos da nobreza. Por onde ele passava, ele fazia amigos. E, certa feita, uma senhora muito amiga dele pediu que ele fosse a Versailles. Ele morava perto de Toulouse, em Puy, como eu já disse, que ele fosse a Versailles receber uma herança, que ela queria deixar para ele, para os pobres de quem ele cuidava, toda a sua fortuna. Ele embarcou num navio, mas esse navio foi atacado por piratas que o venderam para muçulmanos e ele se tornou escravo
de um desses senhores. Ele ficou muitos anos cumprindo essa pena, entre aspas, né? Porque para ele tornou essa pena um trabalho. Ali ele viveu de uma maneira tão humilde, tão dedicada a servir aquele Senhor, de forma tão amorosa, tão atenciosa, com tanto zelo, e fazia aquilo com tanta alegria, entregando a Deus esse sacrifício, que uma tarde em que ele estava cantando um hino de louvor a Deus, a esposa daquele senhor ouviu aquele hino, ficou muito impressionada e foi conversar com ele. Mas você escravizado, o senhor escravizado em situações tão difíceis, o senhor está cantando? E aí ele teve a oportunidade de falar do verdadeiro trabalho que viemos realizar aqui na Terra. E que ele estava ali naquele momento se oferecendo para servi-los da melhor forma, porque tudo isso fazia parte da sua dedicação a Jesus e a Maria Santíssima. Aquela senhora ficou tão impressionada que foi conversar com o marido e ele, reconhecendo a grandeza daquele espírito, que já estava há tantos anos com ele, resolveu libertá-lo e foi com ele para a França. Lá, onde ele antes professava a fé católica, antes de se tornar muçulmano, voltou a fazer os votos junto à igreja e foi viver num convento. Bom, foi uma grande prova que mostra, quando ele fala: forjai com vossa doçura e com vossa fé a vossa arma, ou as vossas armas. Então ele fez disso, dessa prova, uma vitória, uma conquista, porque levou outras pessoas de volta à prática da caridade, do amor, como ele a entendia. Vicente de Paulo, sempre nós devemos lembrar que ele ampliou esse trabalho que ele fez aqui na Terra de uma forma assim imensa. Ele tinha muito acesso à nobreza e foi convidado uma época para trabalhar com a rainha Margarida. Lá ele tinha a função de esmoler, ou seja, de distribuir com os pobres todos os recursos que eles angariavam com os mais abastados. E nessa prática de levar essa ajuda, ele acabava levando não só essa ajuda, mas uma palavra de conforto, uma orientação espiritual. E essas famílias foram crescendo também nessa prática e mudando suas vidas à medida que tinha as suas necessidades básicas atendidas. Certa feita, ele foi convidado também para trabalhar com os prisioneiros das galés. E quando ele chegou àqueles barcos, aqueles porões, onde aqueles homens viviam acorrentados pelo pescoço e pelos pés, doentes, fraquíssimos, esfarrapados, famintos e trabalhando sob chicotadas. Quando ele viu, quando ele presenciou aquela cena, imediatamente ele pensou: eu não tenho condição de confortar essas pessoas na situação que elas estão. Eu não tenho condição de evangelizá-los. Como é que eu vou falar do amor de Cristo enquanto eles estão tão doloridos, tão sofredores e até mesmo revoltados? Então ele foi procurar o general que comandava aquele trabalho e conseguiu reverter a situação, levando alimento para aqueles corpos, uma situação de vida mais digna. Passaram até hora de descanso, foi abolido o chicote e aqueles homens puderam então, a partir do momento que se viram mais pacificados,
mais resignados e mais motivados a trabalhar em outras condições, se tornaram melhores. E aí sim ele pôde se sentir feliz, como ele diz, que só pela prática da caridade é que a gente vai encontrar a felicidade genuína, a felicidade que não é passageira, que não é deste mundo. Esse trabalho também foi um trabalho maravilhoso feito por Vicente de Paulo. Na época que ele trabalhou com os camponeses, ele foi para a zona rural, apesar de ele ter sido convidado para trabalhar junto aos nobres, ele preferiu se dedicar ao trabalho com os camponeses necessitados. E lá ele ampliou o trabalho da caridade para uma melhor produção naquele meio rural. Ele ensinou novas técnicas de trabalho, formas de lidar com a terra para ela produzir mais, estudou muito questões que poderiam proporcionar àqueles camponeses o agrupamento em cooperativas, ensinou também formas de buscar produzir um artesanato que desse a eles mais uma renda. Então ele sempre se dedicou a fazer com que as criaturas vivessem de forma melhor, para nessa satisfação física, mesmo que mínima, ter condições de ouvir falar de Jesus, do seu amor, do modo que ele tratava todos e acolhia todos no reino de Deus que ele queria implantar na terra, que é o que nós queremos até hoje, né? E Vicente de Paulo continuou esse trabalho durante muito tempo. Ele diz, em determinado momento da mensagem, que só se encontra na Revista Espírita, esse trecho não está no Evangelho, porque a do Evangelho é mais resumida. Ele diz: vejo com satisfação quantos homens eminentes e poderosos colaboram na busca desse progresso que deve reunir todas as classes humanas, os felizes e os desgraçados. Coisa estranha, todos os infelizes se dão as mãos e se ajudam reciprocamente na sua miséria, mas os poderosos têm mais dificuldade. E acrescenta: a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrenas. E aí, nesse momento, nós não podemos esquecer do grande apóstolo Paulo de Tarso. Quando ele fala que a caridade é a virtude fundamental, nós lembramos do trecho da carta que Paulo escreve aos Coríntios, no momento que aquela igreja estava passando também por tantas dificuldades, as pessoas estavam se corrompendo, sendo fascinadas por poderes aqui da terra, por facilidades. E Paulo escreve falando da caridade. Ele chama a caridade de dom supremo. E ele diz que nenhum conhecimento, por maior que seja, substitui a caridade. O que a caridade faz em nossas vidas. Começando, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o sino que tine e o símbolo que soa. Quer dizer, eu só faria barulho, não traria uma música harmoniosa que tocasse os corações. Ainda que eu vendesse todos os meus bens para sustentar os famintos, e ainda que conhecesse toda a ciência e todos os mistérios, e ainda que tivesse fé a ponto de transportar montanhas,
Se não tivesse caridade, de nada me adiantaria. E ele vai falando das qualidades da caridade. A caridade é benigna, é paciente. A caridade nunca se cansa, tudo perdoa. A caridade não é invejosa, não fala mal, não suspeita mal. Então ele vai mostrando pela afirmação e pela negação, quer dizer, a afirmação de tudo que a caridade é e a negação de tudo que ela não é. Não é invejosa, não suspeita mal, não maltrata, mas a caridade é o dom supremo, porque havendo línguas cessarão, havendo profecias desaparecerão, no final vão ficar a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Então, esse texto de Paulo caminha exatamente no mesmo compasso do texto de Vicente de Paulo. Vicente de Paulo, como Eurípides Barçanufo no Brasil, como Leon Denis na França, que abriu mão até de formar uma família para se dedicar à prática do bem, ele trabalhou até o final da sua vida e nos deixou mensagens belíssimas. Ele aparece também em outras mensagens, no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, aparece também em outras mensagens no Evangelho, sempre valorizando isso que refletiu em sua vida como uma luz. Por onde ele passava, ele era benquisto, ele mudava o ambiente, podia ser o pior possível, como era nas galés, como era em alguns hospitais que ele passou a visitar, porque o trabalho dele foi estendido a hospitais, a presídios, ao campo, às ruas também, pessoas de rua. Então, ele diz para a gente que a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os lugares, em todos os mundos, porque é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, quer dizer, a virtude do Criador trazida à Terra por Jesus Cristo, que também vivenciou tudo que ensinou. Então, nós damos muita importância a isso, porque uma coisa é o discurso vazio e outra coisa é o discurso que reflete a prática daquela pessoa. No caso, Jesus foi o maior exemplo que temos, e foi nele que Vicente de Paulo se espelhou para viver desde os primeiros anos da sua vida. Ele diz que não ousa falar daquilo que fez, porque os espíritos também têm certo pudor. E aí ele lembra o capítulo Não saiba sua mão esquerda o que faz sua mão direita, que ele não gostaria de falar disso, mas ele convoca todos os discípulos de Cristo a vivenciar com muita fé todas as dificuldades, porque, na verdade, as manifestações espirituais são permitidas para trazer consolo, zelo e inspiração para os trabalhadores aqui da Terra. Mas, na verdade, bastaria apenas a nossa ligação com Deus por meio da prece e por meio de nossas ações amorosas e a nossa vontade firme para realizarmos tudo que Jesus ensinou. Então ele diz, é possível sim praticar o Evangelho se colocarmos em nossas ações
o amor que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E termina dizendo para gente: homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar ampliando a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude pelo próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na presente existência. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, conforme os preceitos de Cristo. Que assim seja. Muito obrigada a todos e que essas lições de Jesus, que refletiram, reverberaram na vida de tantos apóstolos, missionários que vieram aqui ao nosso planeta, nos fortaleçam na nossa luta diária para mudar a realidade que enfrentamos a cada dia. Que assim seja. Jesus, amado Mestre querido, nosso irmão, que oportunidade bendita nos é proporcionada neste dia, ao final de mais um encontro. Nosso coração está repleto de gratidão. Senhor, aqui estamos para agradecer esses momentos diários que nos enchem de alegria e de esperança. Pedimos, Senhor, que interceda junto ao Pai por nós, para que sempre possamos ter no nosso dia a dia, nos nossos desafios, esses momentos esclarecedores, que possamos despertar em nós a esperança, apesar de tantas dificuldades, de tantos momentos, às vezes, de angústia, de desânimo. Enxergamos em Ti, na Tua mensagem, explorada de forma majestosa e esclarecedora pela doutrina dos Espíritos, nos trazendo essa luz que nos guia no caminho do bem. Amado Mestre, interceda junto também a essa equipe responsável pela fluidificação da água, por essas vibrações que adentram os nossos lares nesse instante. Obrigada, Senhor. Que possamos reconhecer a importância desta encarnação, de cada passo que damos, de cada progresso que fazemos, de cada luz que se acende, quando nós finalmente compreendemos o poder do Teu amor. Que assim seja, graças a Deus.